Olá, caros alunos do 8º ano, tudo bem com vocês? Nós vamos agora passar para a nossa segunda aula dos nossos vídeos que estamos utilizando como uma ferramenta para poder ajudar nesse momento de pandemia. Nós falamos com vocês sobre o voleibol, né, o nosso assunto, e no assunto anterior eu falei com vocês que nós iríamos falar sobre diversas situações envolvendo o vôlei. Vou voltar um pouquinho, falar sobre a criação, né, do voleibol, que foi lá nos Estados Unidos, lá no dia 9 de fevereiro de 1885, em qual o professor William Morgan, né, foi o criador do voleibol. E falando um pouquinho do vôlei, nós queremos falar com vocês a respeito por que o vôlei foi criado. Se vocês assistiram o vídeo, vocês estão lembrados que nós falamos que o voleibol foi criado justamente para evitar o quê? Os contatos físicos, as lesões, né? E que houve esse desafio para que o professor de educação física, William Morgan, pudesse criar um esporte que evitasse as lesões. O futebol, o futsal, o handebol, né? O basquete são esportes que têm muito contato físico, porém com muitas lesões. E aí foi criado o voleibol. E hoje a gente vai partir para algumas situações envolvendo o vôlei, quando nós vamos aqui falar sobre os principais fatos que após a invenção do voleibol. Tá? Lá no ano de 1900, o voleibol chegou aonde? Lá no Canadá, que foi o primeiro país fora dos Estados Unidos, viu? Fiquem de olho fiquem atentos para essa situação que pode ser uma questão de prova futuramente. Então, lá no ano de 1900, foi o Canadá, o vôlei chega ao Canadá, o primeiro país depois que foi os Estados Unidos, como foi seu criador, né? E a partir daí foi para todo o mundo. Tá? Lá em 1908, esse esporte ele veio para o continente asiático, onde China e Japão começaram a praticar. Inclusive, são seleções, são países que a prática desse esporte é muito frequente, né, e tem muitos adeptos. Lá no ano de 1910, o esporte chega ao Peru, né, primeiro país da América do Sul a praticar o esporte. Como o Brasil faz parte da América do Sul, então você já sabe que não foi no Brasil que chegou o voleibol. O primeiro país aqui na América do Sul foi o Peru. Isso pode ser também questão de prova, fiquem atentos a isso aí. Tá? Olha só, e quando foi no ano de 1942, morreu o criador do voleibol, William Morgan. Tá? Foi aos 72 anos de idade, ele faleceu. Tá? Lá em 1947 foi fundada a FIB, a Federação Internacional de Voleibol. Tá bom? E então, em 1949 foi realizado o primeiro campeonato mundial masculino lá na Tchecoslováquia e foi vencido pela Rússia. Isso pode ser questão de prova se eu perguntar para vocês onde começou, onde foi realizado o primeiro campeonato mundial desta modalidade. Tá bom? Fiquem atentos a isso. Bom, lá em 1951 foi realizado o primeiro campeonato sul-americano de voleibol e aconteceu isso na cidade do Rio de Janeiro. Aqui teve países como Argentina, Uruguai, Peru, Chile e tantos outros. Tá? E lá no ano de 1952 que foi realizado o primeiro campeonato mundial feminino, que é aí onde começou as mulheres fazer parte desta modalidade. E hoje você sabe muito bem que o vôlei é muito bem representado pelas nossas meninas do vôlei, tá bom? Em 1964 o esporte passa a fazer parte do programa oficial das Olimpíadas realizadas em Tóquio, no Japão. A partir desse ano que já começa a participação desta modalidade nas Olimpíadas. Tá, gente? Então, olha só. Eu quero contribuir com vocês aqui sobre a questão dos fundamentos do vôlei. Os fundamentos do vôlei começa pelo saque, pela recepção,
pelo levantamento, pelo ataque e pelo bloqueio. Isso é questão de prova. Por quê? Esses fundamentos eles são essenciais. Cada esporte, como o handebol, como o futsal, como o futebol, cada um tem os seus fundamentos, e o vôlei não é diferente, tá bom? Então, para que uma pessoa venha aprender a jogar o vôlei, ele precisa passar por todo um treinamento, ao qual ele precisa aprender esses fundamentos que são essenciais. Como eu devo sacar, como é que faz o levantamento, cada situação tem uma técnica para isso. E na aula passada eu falei para vocês que o vôlei é um esporte que ele precisa de ter um tempo maior perto de esporte como o futsal e o handebol, digamos. Tá? Por quê? Porque os seus fundamentos não são tão fáceis assim. Mas a partir da hora que a pessoa, o atleta, ele começa a praticar e tomar gosto pela modalidade, isso se torna cada vez mais fácil. Isso é questão de treino, ir para as escolinhas. E nas escolas acontecem o quê? O professor de educação física, ele ensina os fundamentos básicos, tá? Não é para que você venha ser um jogador, mas no sentido de você aprender esses fundamentos e futuramente, né, vocês irão passar por todo um processo, até um dia, quem sabe, você se realmente gosta do vôlei, você vai praticar, tá bom? Bom, eu vou ter aqui com vocês um momento que eu vou contribuir com algumas curiosidades sobre o vôlei. Bem, uma delas é a questão da altura da rede. A altura da rede de voleibol, ela varia consoante aos seus gêneros dos seus praticantes. Porque para o homem é uma altura, para a mulher é outra, é uma altura mais baixa, tá bom? Então vocês percebem que os jogadores de vôlei são gigantes, né? China, Rússia, Polônia, até mesmo os nossos brasileiros são muito altos. Então, se for masculino, a rede deve estar a 2,43 metros do solo. Enquanto se for feminino, 2,24 metros. Então, isso pode ser questão de prova, tá bom? A altura da rede. Bem, a velocidade do saque. Você percebe que num saque, inclusive, existem várias formas de se tirar o saque hoje, atualmente. Isso porque vários jogadores eles contribuíram e muito para que essas técnicas possam ser utilizadas em jogo. É um recurso que é utilizado. Então, tem saque, digamos, a velocidade de um saque no voleibol pode alcançar até 140 km por hora. Olha só, já pensou o braço de você poder recepcionar um saque como esse, né? O chamado saque viagem, né? E tantos outros saques que são conhecidos aí, mas isso é nível de pesquisa que depois a gente conversa sobre isso. A questão da popularidade, olha, o vôlei é o segundo esporte mais reconhecido no mundo, só perde, acredite, para o futebol. A gente pensa que é o handebol, que é o basquete, não, é o vôlei, tá vendo só? Então, o vôlei é um dos esportes mais reconhecidos no mundo, só perde para o futebol, tá bom? Bem, a regra que até parece mentira, diz aqui nos Jogos Olímpicos lá de 1988, foi colocada uma regra onde o jogo não podia ser interrompido, olha só, para que ele tinha que ser interrompido para que limpassem o suor dos jogadores, olha que coisa, lá no chão, né? Então o atleta ele suava, então às vezes tinha que parar para poder limpar aquele suor. Então os jogadores tinham que levar uma toalha que ficava presa nos calções por trás, para limpar o suor no chão quando fosse preciso. Felizmente essa regra mudou, agora não são mais os jogadores que vão fazer isso, mas sim tem uma equipe de limpeza que percebe-se que quando a quadra está molhada por causa do suor, ou até mesmo pela questão da água, essa equipe ela entra, eu creio que vocês já perceberam isso nos jogos. Bem, número de saltos numa partida. Um jogador numa partida é capaz de fazer entre 60 a 80 saltos. É um esporte que eles pulam muito. Por quê? Porque eles têm que atacar.
tá bom? Por isso é importante que seja forte de pernas para estar sempre nas melhores condições. Percebe-se que, né, que as pernas dos jogadores de voleibol, né, são todos grandes, são todos altos e são fortes. Então é um esporte de força também. Bem, olha só que coisa interessante, um torcedor. Acredite que nos jogos oficiais de voleibol tem o chamado torcedor profissional. Ele recebe um valor, né? E tem uma curiosidade, diz aqui o seguinte, D'Artagnan foi o responsável por distribuir em Barcelona 15 mil camisetas e 1000 bonés com o logotipo do Banco do Brasil, que era na época o patrocinador do voleibol brasileiro. O que foi que aconteceu? Para isso ele recebeu passagem de avião, ingresso para todos os jogos e ganhava ainda $140 por diária. Olha só quanto ele não ganhava. Então olha só, em alguns jogos existem esses chamados torcedores profissionais que recebem valores para estar no meio da torcida, agitando a galera lá. Legal, né? Bom, o jogo mais longo da história foi entre União Soviética e Polônia. Isso aconteceu em 1976, onde jogaram durante 4 horas e 36 minutos. É muito tempo de jogo, né? E você imagina às vezes uma partida de tênis. É muito cansativo também, já chega a mais ou menos a 4 horas, também até mais do que isso numa partida de tênis. Bom, o mais completo, diz aqui que o voleibol é considerado o único esporte que treina os músculos de todo o corpo, né? E é engraçado que cansa menos o jogador. Por quê? Porque isso, diferente dos outros esportes, o vôlei não tem o quê? Contato físico. Então os atletas eles trabalham através de rodízio, certo? Porém, eles têm um tempo de descanso, até mesmo no saque. Tá bom? Quando alguém está sacando, alguém está descansando na rede ali para esperar para fazer o bloqueio ou para contra-atacar uma bola. Então eu queria contribuir com vocês uma atividade, tá bom? Chamada de atividade interativa. Qual a seleção que ganhou o maior número de medalhas olímpicas? Tá bom? Isso é uma atividade que vocês vão pesquisar. Quais são os principais fundamentos desta modalidade, tá bom? Nós falamos agora há pouco, eu gostaria depois que você pode mandar no meu PV, tá bom? Essas respostas de quantos metros tem uma rede de voleibol. Isso você vai fazer o que? Pesquisando, tá bom? E você pode contribuir conosco lá no meu PV, tá bom? Inclusive, se você perceber aqui, essas perguntas, gostaria que você observasse para cá os vídeos. Aqui está as perguntas: qual a seleção que ganhou o maior número de medalhas olímpicas no vôlei? Quais são os principais fundamentos desta modalidade? Quantos metros tem uma rede de vôlei? Gostaria de agradecer a vocês, viu, essa parceria, e eu gostaria que você contribuísse comigo mandando lá no meu PV essas respostas, tá bom? Muito obrigado, um abraço em todos e olha, todo mundo se cuidando aí. Beijo no coração.